Maria sempre soube que sua vida seria uma história de superação. Desde muito jovem, ela enfrentou desafios que moldariam não apenas seu caráter, mas também sua visão de mundo. Filha de imigrantes, cresceu em um bairro carente, cercada por dificuldades financeiras e uma falta de oportunidades que muitas vezes a deixava à mercê da indiferença da sociedade. No entanto, em meio à adversidade, Maria encontrou a determinação que a levaria a trilhar um caminho diferente. Depois de muito esforço, ela conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular, onde seu talento e inteligência se destacaram. Maria trabalhou duro, equilibrando os estudos com empregos temporários para ajudar sua família. Cada conquista a aproximava de seu sonho de ser empresária. Ao finalizar a faculdade, decidiu que não queria apenas ter sucesso, mas também transformar a vida de outras pessoas ao longo do caminho. Assim, com uma visão arrojada e um espírito empreendedor, Maria fundou uma rede de hotéis de luxo, cada um refletindo seu compromisso com a inclusão e a diversidade. Seus hotéis eram conhecidos não apenas pelo serviço excepcional, mas também pela forma como tratavam seus funcionários e hóspedes. Maria sempre acreditou que cada pessoa, independentemente de sua origem, merece ser tratada com dignidade e respeito. Porém, conforme a rede crescia, Maria começou a perceber uma mudança inquietante no ambiente de trabalho. Os funcionários, que antes eram solidários e compreensivos, começaram a exibir um comportamento de desprezo em relação a pessoas em situação de rua. O contraste entre a opulência do hotel e a miséria que ela via fora das portas a incomodava profundamente. Para ela, cada um daqueles homens e mulheres era um reflexo de quem ela poderia ter sido, se não tivesse encontrado oportunidades para mudar seu destino. Sentada em sua sala, cercada por prêmios e reconhecimentos, Maria olhava pela janela, observando a cidade pulsar com vida, mas também com desigualdade. A imagem de um homem idoso, sentado no chão, pedindo ajuda, fez seu coração apertar. Aquela cena não era nova, mas agora parecia diferente, mais próxima. Ela sentia que, como líder, tinha a responsabilidade de fazer algo a respeito. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente do que aconteceria se ela experimentasse a vida de uma pessoa em situação de rua. Essa ideia a fez hesitar, mas a curiosidade e o desejo de compreensão superaram seu receio. Maria decidiu que precisava entender a realidade daqueles que viviam à margem. Se disfarçar como uma moradora de rua seria o primeiro passo para realmente sentir o que elas sentiam. Assim, planejou uma experiência que, embora desafiadora, poderia ser transformadora tanto para ela quanto para sua equipe. Com o coração acelerado, Maria começou a se preparar. Ela sabia que essa jornada a levaria a confrontar não apenas a indiferença de outras pessoas, mas também seus próprios preconceitos e a forma como via a vida. Essa ideia a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Maria estava prestes a mergulhar em um mundo que, embora fosse seu passado, ainda continha sombras que ela esperava não ter que revisitar. Essa decisão de se disfarçar não era apenas um ato de curiosidade, era um teste de empatia, um chamado à ação que a impulsionaria a transformar seu hotel em um lugar que não só oferecesse luxo, mas que também fosse um refúgio de compaixão e humanidade. Conforme Maria se preparava para a experiência, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. O caminho à frente seria difícil, mas ela estava pronta para se desvencilhar de suas inseguranças e se conectar com a verdade que sempre a acompanhou, mesmo nos momentos mais obscuros de sua vida. A primeira luz da manhã adentrava pela janela do escritório de Maria, mas seu foco estava longe das planilhas e dos compromissos agendados. Sua mente girava em torno da decisão que tomara. O disfarce de moradora de rua começava a se tornar mais que um experimento, era uma missão. Ela sentia uma responsabilidade crescente de não apenas observar, mas de entender as histórias de vida que se desenrolavam naqueles que costumava ver apenas à distância. Aquele dia no hotel começou como qualquer outro. Maria entrou pela porta principal, seu uniforme impecável e a postura confiante a destacando como a proprietária bem-sucedida que era. Entretanto, enquanto cumprimentava os funcionários e clientes, uma sensação de desconforto a acompanhava. Conversas vazias e olhares desdenhosos para fora da janela mostravam que a empatia parecia escassa. Ela se lembrava do homem idoso que vira no dia anterior, mas seu coração se apertou ao perceber que muitos de seus funcionários olhavam para aqueles indivíduos como se fossem invisíveis.
Foi durante uma reunião com os gerentes que o desconforto se transformou em indignação. Um dos gerentes mencionou um evento que ocorreria no hotel, onde celebridades e influenciadores estariam presentes. Ele fez uma piada sobre o manter-o sem teto longe, o que provocou risadas entre os presentes. Maria ficou em silêncio, observando a dinâmica. O ambiente que ela havia criado, onde todos deveriam se sentir valorizados, parecia estar desmoronando. Após a reunião, ela decidiu confrontá-los. Maria se levantou e olhou nos olhos de cada um deles. Vocês sabem que aqueles que vivem nas ruas não são menos dignos do que nós. Cada um deles tem uma história, uma vida. Podemos ser a mudança que essa cidade precisa, mas precisamos primeiro aprender a vê-los como humanos, disse ela, sua voz firme. As reações foram variadas, alguns pareciam envergonhados, outros desconcertados. Uma gerente, mais sensível, pediu desculpas, enquanto outros apenas desviaram o olhar. O impacto do discurso de Maria foi imediato, mas a resistência ao tema de inclusão era evidente. Para muitos, a indiferença havia se tornado um modo de vida, uma defesa contra o que não queriam encarar. Maria saiu da sala com uma sensação de frustração, mas também com uma chama acesa dentro de si. Era claro que não bastava falar, ela precisava fazer algo mais profundo, mais envolvente. Uma ideia começou a surgir em sua mente, do que se ela pudesse ensinar empatia através da experiência direta. Enquanto caminhava pelo hotel, seus pensamentos a levaram de volta àquela manhã com o homem idoso. A lembrança de sua expressão, uma mistura de desespero e esperança, não a deixava. Maria percebeu que, em seu papel como empresária, precisava ser mais do que apenas uma observadora. Precisava se conectar, e para isso, precisava se despir de sua posição privilegiada. Mais uma vez, a ideia do disfarce surgiu, mas agora com mais clareza. Maria decidiu que iria se infiltrar em seu próprio hotel. Disfarçada de uma moradora de rua, ela poderia ver com seus próprios olhos como os funcionários interagiam com aqueles que menos tinham. Era uma maneira de forçar não apenas a si mesma, mas a todos ao seu redor, a confrontar as realidades que preferiam ignorar. Essa decisão não foi fácil. O receio do que encontraria, do que poderia enfrentar, pesava em seu coração. Mas a determinação de provocar uma mudança real superou seus medos. Ela sabia que essa jornada a levaria a um lugar de vulnerabilidade, mas também de autoconhecimento. Ao adotar essa nova identidade, Maria não só se tornaria Lúcia, mas também ganharia uma nova perspectiva sobre a vida que tanto queria mudar. Com o dia avançando, ela começou a planejar sua transformação. O que vestiria? Como poderia passar despercebida? Maria se sentia animada e nervosa ao mesmo tempo, e a ideia de se despojar de seu status a deixava intrigada. Naquele momento, ela percebeu que sua verdadeira jornada estava prestes a começar. Maria sabia que, ao mergulhar em um mundo desconhecido, encontraria não apenas a dor e a desumanização, mas também a força e a resiliência que muitas vezes permaneciam ocultas sob a superfície. Assim, com um novo sentido de propósito, ela se preparava para se tornar não apenas uma observadora, mas uma participante ativa na história de sua comunidade. Os dias que se seguiram foram repletos de preparativos meticulosos. Maria, agora identificada como Lúcia, começou a reunir tudo o que precisava para sua nova vida temporária nas ruas. Decidiu que usaria roupas largas e gastas, algo que a fizesse parecer comum e invisível aos olhos da sociedade. Uma camisa simples, um casaco velho e um par de tênis surrados se tornaram suas escolhas. Para completar o disfarce, ela aprendeu a maquiagem que poderia deixar seu rosto mais pálido e cansado. Cada detalhe contava, e ela queria se perder no papel que estava prestes a desempenhar. No dia escolhido, Maria se sentiu como se estivesse entrando em um novo mundo. Antes de deixar o conforto de seu hotel, olhou-se no espelho, admirando o quanto conseguirá se transformar. O reflexo que a encarava era de alguém que havia vivido nas ruas por um tempo. Uma sensação de adrenalina invadiu, misturada com um toque de medo. Era um sentimento que não experimentava há anos, uma lembrança dos tempos difíceis que sua família enfrentou. Mas, mais uma vez, a determinação de fazer a diferença superou seus receios. Ao sair do hotel, Maria respirou fundo e se lançou ao desconhecido.
Cada passo a levava para longe do ambiente familiar e confortável que sempre conhecera. As ruas vibravam com a vida de pessoas apressadas, ignorando os que estavam em situação de rua. Ela viu homens e mulheres encostados nas paredes, alguns com expressões de desespero, outros apenas esperando o tempo passar. No início, o medo de ser descoberta a atormentava. Maria se perguntava se alguém a reconheceria, mas, com o tempo, ela começou a se perder na nova identidade. Ao se sentar em um banco de praça, começou a observar e ouvir. Os sussurros de histórias e experiências preenchiam o ar, e Lúcia começou a absorver cada fragmento. Conversas sobre solidão, dificuldades e esperanças perdidas flutuavam ao seu redor, e, para sua surpresa, ela começou a perceber que muitos tinham uma força que a inspirava. Enquanto o sol se punha, Lúcia se encontrou com outros moradores de rua. Um deles, um homem chamado Carlos, ofereceu-lhe um sanduíche que ele havia conseguido. "Você está aqui sozinha?" "É perigoso à noite", disse ele com um olhar de preocupação genuína. O gesto de bondade de Carlos tocou Maria profundamente. Em meio a tanta dor, havia um espírito de camaradagem e solidariedade que ela não esperava encontrar. Lúcia compartilhou com Carlos um pouco sobre sua história fictícia, falando de uma vida perdida, de promessas quebradas. Ele a ouviu atentamente, e, em troca, começou a contar sobre sua própria vida, como, uma vez, fora um artista talentoso, mas a vida havia o levado a um caminho sombrio. As duas histórias se entrelaçaram, criando um vínculo inesperado. Maria percebeu que, por trás de cada rosto cansado, havia uma história única e valiosa. Com o passar dos dias, Maria se adaptou a essa nova rotina. Ela começava a entender o que significava viver na rua, a luta constante pela sobrevivência, e o peso emocional que vinha com cada olhar desprezível. Mas, também, começou a ver a beleza nas pequenas coisas, nos momentos de alegria compartilhados, as risadas e a força comunitária que surgia mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Era uma perspectiva que a estava transformando, uma lição que ela sabia que precisava levar de volta ao seu hotel. Mas não era apenas a vida nas ruas que estava moldando Maria, era a necessidade de confrontar sua própria visão de mundo. Em um dia particularmente difícil, quando a solidão parecia pesadíssima, ela viu um grupo de turistas passando e rindo. Um deles, uma mulher, virou-se e fez uma careta ao ver Lúcia. A indiferença da mulher a cortou como uma faca. Maria sentiu a raiva e a dor se acumularem dentro dela. Não era apenas a dor de ser menosprezada, mas a dor por todos que ali estavam, invisíveis aos olhos da sociedade. Essa experiência a fez refletir sobre sua posição como empresária e líder. A verdadeira mudança não viria apenas de palavras, mas de ações concretas. A transformação de sua perspectiva era essencial, mas mais importante ainda era que sua equipe sentisse a mesma mudança. Ela estava cada vez mais convencida de que precisava dar voz a esses relatos e utilizar sua influência para promover a inclusão. À medida que a noite caía, Maria, já agora Lúcia, se deitou em um canto seguro, envolta em um cobertor surrado que havia conseguido. Enquanto olhava para as estrelas, sentiu uma onda de gratidão e uma conexão profunda com o universo. Naquele momento, percebeu que sua missão estava apenas começando. Havia muito mais a aprender, e estava determinada a se tornar um agente de mudança. Com o coração cheio de novas esperanças, ela adormeceu, sonhando não apenas com um futuro melhor para si mesma, mas para todos que cruzavam seu caminho. Acordar como Lúcia foi uma experiência diferente para Maria. O sol já estava alto, e os sons da cidade preenchiam o ar. O aroma de café fresco e pães recém-assados escapava de uma padaria próxima, mas para ela, esses cheiros se misturavam com a realidade da sua nova vida. A primeira coisa que fez foi se alongar, sentindo a rigidez de dormir em uma superfície dura. O desconforto físico era insignificante diante da experiência de vida que estava ganhando. Ao se levantar, Lúcia encontrou Carlos sentado na entrada de um café, observando as pessoas que passavam. Ele a cumprimentou com um sorriso, e Maria sentiu que a conexão entre eles estava se fortalecendo a cada dia. Carlos estava se tornando um amigo, alguém que compartilhava não apenas experiências, mas também esperança. Depois de algumas conversas profundas e comoventes, Carlos decidiu levá-la a um abrigo local, onde poderiam encontrar comida e um lugar para passar a noite.
Ao chegar, Maria se deparou com um ambiente acolhedor. O abrigo era simples, mas as paredes estavam adornadas com pinturas e fotografias feitas pelos moradores. Cada imagem contava uma história de luta e resiliência, e ela sentiu que cada uma delas era um testemunho do espírito humano. Enquanto estava no abrigo, Maria teve uma ideia que poderia ser a chave para a sua missão. Se conseguisse reunir algumas dessas histórias e expô-las em seu hotel, talvez pudesse abrir os olhos de seus funcionários e clientes sobre as realidades da vida na rua. Ela sabia que, ao dar voz a essas experiências, poderia criar uma conexão mais profunda entre aqueles que vivem em situações diferentes. Após algumas conversas, Carlos ficou animado com a ideia de Maria. As histórias têm poder. Elas podem mudar corações, disse ele, sua expressão mostrando a determinação que ambos compartilhavam. Ele sugeriu que procurassem outros moradores de rua para que pudessem contar suas histórias e, assim, criar uma exposição única. Maria sabia que, com cada relato, poderia tocar as vidas de muitas pessoas. Nos dias que se seguiram, Maria Lúcia começou a entrevistar outros moradores de rua, cada um deles disposto a compartilhar sua experiência. As histórias eram diversas, havia aqueles que tinham perdido entes queridos, os que enfrentaram vícios, e os que simplesmente não conseguiram acompanhar o ritmo implacável da vida moderna. Enquanto ouvia, Maria sentia seu coração se quebrar e se unir ao mesmo tempo. A dor e a luta eram palpáveis, mas também havia resiliência e esperança em cada narrativa. Ela documentou tudo, capturando cada emoção, cada sorriso, cada lágrima. Cada história era uma peça do quebra-cabeça que formava a experiência humana. Durante uma dessas entrevistas, Maria conheceu Ana, uma jovem mãe que havia perdido o emprego e, com isso, sua casa. O desespero em seus olhos a tocou profundamente. Ana falava com carinho sobre sua filha e os sonhos que tinha para ela, e Maria não conseguiu conter as lágrimas. Naquele momento, ela se deu conta de como cada uma dessas vidas era valiosa e digna de reconhecimento. A conexão que estava criando com esses indivíduos a fazia sentir-se viva de uma maneira que nunca imaginou. Cada interação, cada história compartilhada, estava moldando a visão que tinha do mundo. Enquanto Lúcia, ela experimentava empatia em sua forma mais pura, e isso a fortalecia. À medida que as histórias se acumulavam, Maria começou a planejar a exposição. Ela queria que o evento fosse mais do que apenas uma apresentação ou desejava que fosse uma verdadeira celebração das vidas que, muitas vezes, eram esquecidas. Em colaboração com Carlos e outros moradores de rua, decidiu que o evento incluiria não apenas as histórias escritas, mas também apresentações artísticas, onde os moradores poderiam expressar suas experiências através da música e da arte. Com cada dia que passava, Maria se tornava mais apaixonada pela missão. A ideia de mudar a narrativa, de criar um espaço onde as pessoas pudessem ver e ouvir as vozes que muitas vezes eram ignoradas, a animava. Enquanto a data da exposição se aproximava, o sentimento de ansiedade e expectativa crescia. Maria sabia que isso não era apenas uma apresentação, mas um convite à mudança. Durante os preparativos finais, Maria Lúcia refletiu sobre sua jornada até aquele ponto. Olhando para trás, ela percebeu que a vulnerabilidade que havia abraçado a tornará mais forte e mais consciente. A experiência de viver como Lúcia não apenas a conectara com outras pessoas, mas também a ajudar a se reconectar consigo mesma. Em um mundo onde a empatia frequentemente é esquecida, ela estava determinada a trazer essa força de volta ao seu hotel e à sua comunidade. Com o coração cheio de esperança, Maria sabia que a exposição seria o catalisador de que precisava para provocar mudanças significativas. À medida que a noite se aproximava, ela se preparou para o evento com a expectativa de que as vozes que haviam sido silenciadas finalmente pudessem ser ouvidas. O dia da exposição chegou, e Maria, agora Lúcia, acordou com uma mistura de emoção e nervosismo. A atmosfera no abrigo estava eletricamente carregada, havia uma energia palpável entre todos os envolvidos. Os moradores de rua, que se tornaram amigos e aliados, estavam animados, prontos para compartilhar suas histórias com o mundo. Maria sabia que este era um momento crucial, não apenas para eles, mas também para a comunidade que os cercava. Ao longo da manhã, ela se dedicou aos últimos preparativos.
O espaço foi decorado com as obras de arte criadas pelos moradores, e cada história estava impressa em um grande painel, esperando para ser lida. Maria havia decidido que o evento seria aberto ao público, o que significava que clientes do hotel e membros da comunidade estariam presentes. Era uma oportunidade perfeita para unir diferentes realidades e fomentar diálogos. Quando a exposição começou, Maria sentiu seu coração acelerar. As portas se abriram e uma multidão começou a se formar. Ela estava ali como Lúcia, observando os rostos dos visitantes se aproximando dos painéis. A primeira reação foi de estranhamento, mas logo foi seguida por curiosidade. Pessoas que antes olhavam com indiferença agora se aproximavam para ler, para ouvir, para se conectar. Carlos, que se tornará um dos oradores principais, estava pronto para compartilhar sua história. Ele subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz trêmula, começou a falar sobre sua vida. Ele descreveu seus sonhos, suas falhas, e principalmente, o amor que ainda nutria pela arte. As pessoas estavam atentas, e Maria percebeu lágrimas nos olhos de muitos na plateia. A história de Carlos ressoava, tocando corações que antes estavam distantes. Em seguida, foi a vez de Ana. Com seu filho nos braços, ela subiu ao palco e falou sobre suas esperanças para o futuro, sobre a luta diária e a força que encontrava na maternidade. Sua voz era forte, apesar do tremor nas mãos. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Ana terminou, a sala irrompeu em aplausos, e Maria não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho por sua coragem e resiliência. As horas seguintes foram repletas de compartilhamentos e discussões significativas. As pessoas começaram a fazer perguntas, a se interessar mais sobre as vidas que estavam ali diante delas. O evento estava funcionando como um catalisador para a empatia. Maria observou conversas fluindo entre visitantes e moradores de rua, os preconceitos sendo quebrados e as conexões sendo formadas. No meio da agitação, um dos hóspedes do hotel, um empresário influente da cidade, se aproximou de Maria. Ele era alguém que conhecia bem o mundo dos negócios, mas raramente tinha contato com a realidade da vida nas ruas. "Você fez algo incrível aqui, Lúcia", disse ele, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. "Estou pensando em como posso ajudar mais. Isso precisa ser visto por mais pessoas." Maria sentiu seu coração acelerar. Este era o tipo de impacto que ela desejava. Não se tratava apenas de um evento isolado, mas de um movimento que poderia levar a mudanças reais. Ela compartilhou suas ideias sobre como poderiam trabalhar juntos para criar mais oportunidades para os moradores de rua, usando sua influência e rede de contatos. Ele concordou, interessado em colaborar. Ao longo do evento, Maria se viu conversando com vários outros visitantes, todos tocados pelas histórias e dispostos a se envolver. O que antes era um simples plano de exposição tornou-se um movimento de solidariedade, com a promessa de que a conversa continuaria muito além daquele dia. Quando a noite caiu, e as luzes começaram a se apagar, Maria olhou ao redor, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. O evento foi um sucesso, mas mais do que isso, foi um ponto de virada. Ela viu a mudança acontecendo diante de seus olhos, e isso a motivou ainda mais a continuar sua missão. Era hora de levar essas histórias para um público maior, de criar mais espaços para a voz dos que estavam à margem. No final da noite, enquanto se despedia dos amigos que fizera ao longo de sua jornada, Maria sentiu-se mais conectada do que nunca. Cada abraço, cada palavra de agradecimento, reafirmava a importância de sua experiência. A vida de Lúcia havia mudado, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Ela voltou ao abrigo, cansada, mas com o coração cheio de esperança. Ao se deitar, pensou nas possibilidades que se desdobravam à sua frente. Com a determinação renovada, Maria estava pronta para continuar a luta, não apenas por ela mesma, mas por todos aqueles que ainda não tinham uma voz. A mudança estava em suas mãos, e ela não tinha intenção de deixá-la escapar. Após a exposição, Maria acordou com um misto de emoções. O sucesso do evento ainda reverberava em sua mente, e a energia daquela noite a impulsionava. No entanto, uma nova realidade também a aguardava. Ela não era mais apenas uma empresária, ou agora, Maria tinha uma missão.
Com a determinação de transformar a vida das pessoas que conhecera, decidiu que era a hora de agir. Durante o café da manhã no abrigo, Maria se reuniu com Carlos e Ana. O clima estava leve, e todos estavam animados ao relembrar os momentos do evento. Contudo, uma conversa mais séria logo surgiu. Maria compartilhou seus planos de expandir a iniciativa, incluindo workshops e programas de capacitação para ajudar os moradores de rua a se reintegrarem na sociedade. Precisamos criar oportunidades reais, algo que faça diferença a longo prazo, disse Maria, sua voz firme. Carlos concordou, entusiasmado. Podemos ensinar habilidades práticas, como culinária, artesanato e até mesmo gerenciamento financeiro. Isso pode abrir portas para muitos de nós. Ana, com a filha ao lado, acrescentou, e também podemos ajudar outras mães que estão passando por dificuldades. O suporte é fundamental. Com a visão compartilhada, os três começaram a planejar como poderiam implementar essas ideias. Reuniram-se semanalmente para discutir os detalhes, pesquisar recursos e até entrar em contato com organizações que poderiam oferecer apoio. As reuniões eram repletas de energia e criatividade, e cada um trouxe suas experiências pessoais para a mesa. Maria se sentia cada vez mais motivada pela paixão que via nos olhos de seus amigos. Enquanto os planos avançavam, Maria decidiu que era hora de compartilhar sua nova missão com seus colaboradores no hotel. Era crucial que todos entendessem o propósito por trás de sua mudança. Ela convocou uma reunião e, com o coração acelerado, contou a todos sobre a exposição, as histórias que ouvirá e os planos de ajudar a comunidade local. O ambiente na sala era tenso. Alguns funcionários pareciam céticos, enquanto outros estavam visivelmente emocionados. Maria sabia que não seria fácil, mas era fundamental que eles entendessem a importância dessa iniciativa. Ela compartilhou os impactos que as histórias poderiam ter na vida das pessoas e como cada um poderia contribuir, seja através de doações, tempo ou habilidades. Nosso hotel não é apenas um lugar para dormir, é uma parte da comunidade. Se conseguimos unir nossas forças, podemos realmente fazer a diferença, Maria afirmou, sua voz cheia de convicção. Ela notou que alguns funcionários estavam começando a se envolver na discussão, fazendo perguntas e oferecendo ideias. A interação trouxe um novo ânimo à sala, e a empatia começou a florescer entre eles. Nos dias seguintes, Maria notou uma mudança na atmosfera do hotel. Os colaboradores estavam mais engajados, e alguns começaram a participar das reuniões com os moradores de rua. Com o tempo, uma equipe de voluntários foi formada, e o hotel passou a acolher eventos que promoviam as histórias dos moradores e suas artes. Com o apoio da equipe, Maria também procurou parcerias com empresas locais. Ela organizou um evento de arrecadação de fundos, convidando clientes e amigos do hotel. O evento foi um sucesso, não apenas pela quantia arrecadada, mas pela energia positiva que emanava. As histórias e a arte dos moradores de rua estavam expostas, e muitos convidados se sentiram tocados pelas experiências apresentadas. A cada novo evento, mais pessoas se juntavam à causa, criando um movimento que crescia exponencialmente. Maria estava constantemente em contato com Carlos e Ana, trocando ideias e planejando novas atividades. A conexão entre eles se tornava cada vez mais forte, e juntos eram capazes de provocar mudanças reais na vida das pessoas ao seu redor. Porém, nem tudo era fácil. Maria enfrentou resistência de alguns membros da comunidade empresarial que viam suas ações como uma distração dos objetivos de lucro. Em reuniões, ela era desafiada e questionada sobre a viabilidade de seus planos. Mas, em vez de se deixar abater, ela usou esses momentos como oportunidades para educar e inspirar. Cada crítica se transformava em um impulso para melhorar ainda mais suas iniciativas. Um dia, enquanto Maria caminhava pelas ruas, encontrou uma mulher idosa, Aline, que havia se tornado uma figura importante na comunidade de moradores de rua. Aline era conhecida por sua sabedoria e por ajudar outros a encontrar força em suas histórias. Maria decidiu que era hora de dar voz a ela também. Podemos fazer um evento dedicado às histórias dos mais velhos, sugeriu Maria. Eles têm tanta experiência e conhecimento para compartilhar. Carlos e Ana concordaram, animados com a ideia.
Juntos, organizaram uma tarde de contação de histórias, onde Aline e outros poderiam compartilhar suas vidas, suas lutas e suas vitórias. O evento foi um sucesso. Aline encantou a plateia com suas memórias, e a conexão entre os presentes se fortaleceu. Cada história contada era um testemunho da resiliência e da sabedoria acumulada ao longo dos anos. Maria percebeu que essas iniciativas estavam criando não apenas oportunidades, mas um verdadeiro senso de comunidade, onde as pessoas podiam se unir e se apoiar. À medida que o movimento crescia, Maria sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Mas ela estava determinada. Com cada nova história compartilhada, ela via mudanças acontecerem, não apenas nas vidas dos moradores de rua, mas também nas mentes e corações das pessoas que as ouviam. O impacto estava se espalhando, e Maria estava pronta para levar essa luta ainda mais longe. O movimento de Maria estava em expansão, mas com o crescimento também vieram novos desafios. À medida que mais pessoas se envolviam, a pressão aumentava. Maria começou a sentir o peso das responsabilidades. Ela precisava equilibrar seu papel como empresária e ativista, e a linha entre os dois mundos frequentemente se tornava turva. Os compromissos do hotel, os eventos e as reuniões estavam consumindo seu tempo, e sua saúde começou a ser afetada. Um dia, enquanto organizava um workshop para os moradores de rua, Maria sentiu uma pontada aguda na cabeça. Era o seu corpo clamando por atenção, mas a empolgação e a urgência de ajudar a todos a mantiveram em movimento. No entanto, ela não pôde ignorar o aviso por muito tempo. Durante uma apresentação, sua visão começou a turvar, e ela mal conseguiu terminar a fala. Carlos e Ana ajudaram a se sentar enquanto a sala murmurejava preocupada. Você precisa de um tempo para si mesma, disse Ana, segurando a mão de Maria. Estamos todos juntos nessa, mas não podemos fazer isso sem você. As palavras de Ana ressoaram profundamente. Maria se deu conta de que estava se esquecendo de cuidar de si, absorvendo as necessidades de todos ao seu redor enquanto negligenciava suas próprias. O peso da culpa impedia de buscar ajuda, mas agora, ela sabia que precisava mudar. Após o incidente, Maria decidiu que era hora de reavaliar suas prioridades. Com a ajuda de Carlos e Ana, ela começou a delegar responsabilidades. Eles criaram uma equipe mais estruturada, dividindo tarefas e permitindo que cada um contribuísse de maneira mais equilibrada. Isso não apenas aliviou a pressão sobre Maria, mas também permitiu que mais vozes fossem ouvidas dentro do movimento. Enquanto isso, a comunidade local começou a perceber a mudança na liderança de Maria. As histórias dos moradores de rua estavam atraindo a atenção da mídia, e reportagens começaram a surgir em jornais e programas de televisão. A pressão de ser o centro das atenções, combinada com as críticas de alguns membros da comunidade empresarial, deixava Maria inquieta. Um dia, durante uma reunião com investidores que estavam interessados em apoiar o movimento, Maria sentiu a tensão aumentar. Eles questionaram a sustentabilidade de suas iniciativas e a viabilidade de continuar sem um retorno financeiro claro. As palavras cortantes dos investidores a deixaram inquieta. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa, mas o desafio de alinhar os ideais com as expectativas comerciais a deixava confusa. Naquela noite, Maria decidiu fazer uma pausa. Ela saiu para uma caminhada pelas ruas, refletindo sobre tudo o que havia vivido. Enquanto caminhava, encontrou Aline novamente, sentada em um banco, observando o movimento da cidade. A sabedoria da mulher mais velha sempre a inspirava, e Maria se aproximou, buscando consolo. A vida é cheia de incertezas, não é? Disse Aline, sem tirar os olhos da rua. É fácil se perder nas expectativas dos outros. Maria suspirou, sentindo a verdade nas palavras de Aline. Estou tentando equilibrar tudo, mas é difícil. Às vezes, sinto que estou me afastando do que realmente importa. Aline virou-se para ela, seus olhos profundos refletindo a luz da rua. Lembre-se do porquê você começou. As histórias são poderosas. Elas têm a capacidade de transformar e curar. Não se deixe levar pelas pressões externas. Ouça seu coração e sua intuição. É nisso que você deve confiar. Inspirada pelas palavras de Aline,
Maria decidiu que precisava voltar ao foco original, as histórias e as vozes dos moradores de rua. Ela voltou para o abrigo e, ao amanhecer, convocou uma reunião com todos os envolvidos no movimento. Com Carlos e Ana ao seu lado, ela expressou sua determinação de priorizar as histórias e a experiência humana. Vamos continuar a trabalhar juntos, mas precisamos nos concentrar no que realmente importa, vou ouvir e apoiar uns aos outros, declarou Maria. Vamos trazer mais vozes para a mesa e nos certificar de que cada história seja contada. Não podemos deixar que a pressão nos desvie do nosso propósito. A decisão de Maria foi bem recebida por todos. O foco na comunidade e na narrativa permitiu que o movimento ganhasse ainda mais força. Os moradores de rua começaram a compartilhar não apenas suas dificuldades, mas também suas esperanças e sonhos. A cada novo relato, a empatia crescia, e o impacto positivo se tornava evidente. À medida que o movimento prosperava, Maria sentiu a luz de volta à sua vida. O apoio que antes parecia distante agora era palpável, e as conexões que estavam sendo formadas incentivavam. Em meio a tudo isso, ela começou a se reconectar com sua própria história. Ao ouvir os outros, Maria se lembrou de suas lutas, suas vitórias e o que a havia levado até ali. Uma noite, enquanto organizava uma nova sessão de histórias no abrigo, Maria se sentou com um caderno em mãos. Inspirada pelas narrativas que ouviu, começou a escrever sua própria história, não como uma empresária de sucesso, mas como uma mulher que enfrentou desafios e superou dificuldades. Essa prática ajudou a se encontrar novamente, permitindo que sua autenticidade brilhasse. Os dias passaram, e o movimento continuou a crescer. Maria, agora mais equilibrada e focada, começou a planejar um grande evento de celebração. Seria uma oportunidade não apenas para compartilhar as histórias, mas também para honrar a jornada de cada um. A cidade estava prestes a testemunhar o poder das narrativas humanas, e Maria estava determinada a fazer com que cada voz fosse ouvida. Com a proximidade do evento, a ansiedade começou a surgir novamente, mas dessa vez era diferente. Ela não estava sozinha, contava com a força de sua comunidade, dos amigos que fizeram e da rede de apoio que estava sendo construída. Maria sabia que, independentemente dos desafios, ela havia encontrado seu propósito e estava disposta a lutar por ele. O dia da grande celebração chegou, e a cidade estava repleta de uma energia contagiante. O evento, denominado Vozes da Rua, seria realizado em um parque central, onde a comunidade se reuniria para compartilhar e ouvir as histórias dos moradores de rua. Maria acordou cedo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Havia muito a fazer, mas, ao mesmo tempo, ela estava ansiosa para ver o sonho se concretizar. Com a ajuda de Carlos e Ana, o parque foi transformado em um espaço acolhedor. Tendões foram montados, com mesas decoradas com flores e luzes penduradas em árvores, criando uma atmosfera mágica. Em cada mesa, havia um caderno onde os participantes poderiam escrever suas próprias histórias e deixar seus pensamentos. Era um convite aberto à vulnerabilidade, um espaço para a troca de experiências. À medida que as horas se passavam, mais e mais pessoas começaram a chegar. Maria viu rostos familiares e novos, todos unidos por um propósito comum. A expectativa estava no ar, e ela podia sentir a mistura de nervosismo e empolgação enquanto esperava que os moradores de rua começassem a se apresentar. Enquanto o evento se desenrolava, Maria fez questão de se aproximar dos participantes. Ela conversou com cada um deles, escutando suas histórias, suas lutas e seus sonhos. O que ela não esperava era a força que essas vozes transmitiam. Algumas pessoas falavam sobre as dificuldades que enfrentaram, enquanto outras compartilhavam momentos de alegria e esperança. As lágrimas e risos se misturavam, criando uma tapeçaria rica de emoções. Finalmente, chegou o momento das apresentações. Maria subiu ao palco, seu coração batendo forte. A multidão estava em silêncio, e ela podia sentir os olhares de expectativa. Com uma respiração profunda, começou a falar: hoje, estamos aqui para celebrar não apenas as dificuldades, mas a resiliência e a força de cada um de vocês. As histórias que ouviremos hoje são poderosas, e cada voz é um testemunho da coragem que habita em nossos corações. O primeiro morador a se apresentar foi o Sr. Joaquim, um idoso de cabelos brancos e sorriso gentil.
Ele compartilhou sua história de como perdeu seu emprego e, subsequentemente, seu lar. Mas, em meio à dor, ele também falou sobre a alegria de encontrar amigos nas ruas e como isso o ajudou a não perder a esperança. A plateia estava em silêncio, absorvendo suas palavras. Depois de Joaquim, outras vozes se levantaram, cada uma trazendo uma nova perspectiva. Maria sentiu que a energia no ar mudava a cada história. Os aplausos eram intensos e emocionantes. O que antes parecia uma luta solitária agora se tornava uma celebração da humanidade. Conforme o dia avançava, Maria percebeu que o evento estava se tornando algo muito maior do que havia imaginado. As conexões estavam sendo feitas, e a empatia se espalhava como um incêndio. As pessoas estavam se unindo, conversando, oferecendo ajuda e apoio. Um grupo de jovens se aproximou de um morador que havia compartilhado sua história de luta e ofereceu-se para ajudá-lo a encontrar um abrigo. Enquanto o evento se aproximava do final, Maria decidiu que era hora de ela mesma compartilhar sua história. Nervosa, subiu ao palco, seu coração acelerado. Eu também tenho uma história, começou, a voz trêmula. Mas não é apenas sobre o que aconteceu comigo. É sobre o que aprendi ao ouvir cada um de vocês. A vida é feita de desafios, e todos nós temos nossas próprias batalhas. O que eu quero que vocês saibam é que somos mais fortes juntos. O poder das histórias pode mudar vidas, e juntos podemos transformar a nossa comunidade. As palavras de Maria ecoaram pela multidão. Ela viu lágrimas nos olhos de alguns e sorrisos nos rostos de outros. Ao final de sua fala, uma onda de aplausos explodiu, e Maria sentiu o amor e a solidariedade no ar. As histórias compartilhadas se tornaram um testemunho coletivo da força e da resiliência humanas. Quando a celebração chegou ao fim, Maria se sentiu exausta, mas realizada. As pessoas começaram a se dispersar, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Ela sabia que aquele evento havia marcado um ponto de virada, não apenas para os moradores de rua, mas para toda a comunidade. Ao se preparar para deixar o parque, Maria encontrou Aline mais uma vez. A mulher estava sorrindo, cheia de vida. Você fez um trabalho incrível, minha querida, disse Aline, envolvendo Maria em um abraço caloroso. As histórias são poderosas, e você trouxe à luz o que muitos tentam esconder. Obrigada, Aline. Mas eu não fiz isso sozinha. Foi uma equipe, uma comunidade. Todos nós somos responsáveis por isso, respondeu Maria, com um sorriso no rosto. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas hoje, eu sinto que estamos no caminho certo. Maria se despediu de Aline e começou a caminhar de volta para o hotel. Enquanto caminhava, olhou para as estrelas que começavam a brilhar no céu noturno. Um sentimento de gratidão a envolveu. A celebração não era apenas um evento, era um marco em sua jornada, uma prova de que cada história importava e que cada voz tinha o poder de provocar mudança. Após a celebração ou Vozes da Rua, Maria se viu imersa em um turbilhão de emoções e reflexões. A experiência havia despertado nela uma determinação ainda maior para continuar sua missão de ajudar os moradores de rua. No entanto, ela sabia que a jornada estava longe de terminar. O evento fora um ponto de partida, uma faísca que precisava ser alimentada para que se tornasse um fogo duradouro. No dia seguinte, Maria se reuniu com Carlos e Ana para discutir o que viriam a ser os próximos passos. Elas se encontraram em um café próximo ao hotel, onde o aroma de café fresco pairava no ar, trazendo um conforto reconfortante. Precisamos fazer mais do que apenas uma celebração anual. As vozes que ouvimos ontem merecem ser ouvidas todos os dias, disse Maria, com uma intensidade em seus olhos que refletia sua paixão. Carlos, sempre pragmático, acenou em concordância. Precisamos criar um espaço onde essas histórias possam continuar a ser compartilhadas. E não apenas isso, precisamos implementar programas que ajudem essas pessoas a encontrar recursos e apoio de que precisam. Ana, com sua perspectiva sempre criativa, sugeriu: e se fizéssemos uma série de workshops? Poderíamos ensinar habilidades práticas, desde gerenciamento financeiro até empoderamento pessoal. Isso pode ajudar a criar um senso de comunidade entre os participantes.
Maria adorou a ideia e começou a visualizar um calendário de eventos que pudesse incluir workshops, grupos de apoio e até mesmo oportunidades para que os moradores de rua pudessem compartilhar suas histórias em uma plataforma regular. Vamos chamar isso de o caminho da transformação, ela sugeriu, sentindo a energia da ideia tomar forma. Com um entusiasmo palpável, o trio começou a planejar. Ao longo das próximas semanas, Maria e sua equipe trabalharam incansavelmente para reunir recursos e preparar o terreno para o caminho da transformação. Elas buscaram parcerias com organizações locais, conseguiram doações e, com o apoio da comunidade, começaram a estruturar os workshops e grupos de apoio. Maria também decidiu que era importante ouvir as histórias de vida dos moradores de rua antes de implementar os workshops. Assim, ela organizou encontros regulares no parque onde a celebração havia ocorrido. Esses encontros permitiriam que os participantes compartilhassem suas experiências e ajudassem a moldar os temas e tópicos dos workshops. Os encontros começaram modestamente, mas logo se tornaram um espaço vibrante de partilha e aprendizado. Maria se sentava em círculos formados por moradores de rua, ouvindo atentamente enquanto eles compartilhavam suas histórias. Ela se maravilhou com a diversidade de experiências, algumas eram cheias de tristeza, outras traziam esperança e superação. O que mais a surpreendia era a resiliência e a força que cada um demonstrava, mesmo diante das dificuldades. Entre os participantes estava Aline, que se tornou uma presença constante. Sua sabedoria e experiências se tornaram uma fonte de inspiração para muitos. Eu sempre disse que cada um de nós tem uma história que vale a pena ser contada, Aline repetia, enquanto compartilhava suas lições de vida e motivava os outros a fazer o mesmo. Com o tempo, o caminho da transformação ganhou força, e os workshops começaram a tomar forma. Maria e sua equipe estavam determinadas a garantir que cada workshop fosse mais do que apenas uma sessão informativa, queriam que fosse uma experiência transformadora. Para isso, convidaram especialistas em diversas áreas, terapeutas, profissionais de finanças e artistas, todos dispostos a compartilhar suas habilidades e conhecimentos. Finalmente, o dia de inauguração dos workshops chegou. Maria estava nervosa, mas também cheia de expectativa. O espaço onde os workshops seriam realizados foi decorado de maneira acolhedora, com mesas dispostas em um formato circular, criando um ambiente de apoio e colaboração. Ela sabia que este era um momento crucial para a continuidade do movimento que havia começado. Quando as portas se abriram, uma variedade de pessoas começou a chegar. Não eram apenas os moradores de rua, havia também membros da comunidade, pessoas que estavam dispostas a ouvir e aprender. Maria se sentiu emocionada ao ver tantas pessoas reunidas, todas em busca de um futuro melhor. O primeiro workshop foi sobre autoconfiança e superação de desafios, conduzido por uma terapeuta que tinha experiência em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. À medida que a sessão avançava, Maria percebeu o impacto que aquelas palavras estavam tendo nas pessoas presentes. As histórias compartilhadas, as risadas e até as lágrimas estavam construindo uma conexão profunda entre os participantes. Maria se lembrou de suas próprias lutas e desafios, de como havia se sentido sozinha no início de sua jornada. Agora, vendo aqueles rostos ao seu redor, sentia que algo extraordinário estava acontecendo. O caminho da transformação não era apenas um projeto, era uma nova vida para todos aqueles que estavam ali. Enquanto os workshops continuavam a se desenrolar nas semanas seguintes, Maria percebeu que a dinâmica estava mudando. A confiança começou a florescer entre os moradores de rua, e muitos deles começaram a se apresentar com suas próprias histórias de superação. Eles não eram mais apenas ouvintes, agora, estavam se tornando contadores de suas próprias narrativas. As histórias que emergiram durante os workshops eram emocionantes e inspiradoras. Uma mulher chamada Sofia compartilhou como havia perdido tudo em um incêndio, mas sua determinação em recomeçar a levou a se inscrever em cursos de culinária. Outra história tocante foi a de Lucas, que havia passado anos nas ruas, mas encontrou seu propósito ao ajudar outros a se reconectarem com suas famílias. À medida que Maria continuava a nutrir o caminho da transformação, ela se deu conta de que esse projeto havia se tornado um verdadeiro reflexo do que acreditava. Era uma jornada coletiva, onde cada voz tinha o poder de provocar mudanças significativas.
Ela percebeu que as histórias, em toda sua vulnerabilidade, eram a chave para a transformação. Com a implementação dos workshops do O Caminho da Transformação, Maria experimentou um renascimento de esperança não apenas nos participantes, mas também em si mesma. O calor da comunidade a cercava, e a energia vibrante das histórias contadas, dos desafios superados e das conexões formadas alimentava seu desejo de continuar a luta. No entanto, como em toda jornada, novos desafios estavam prestes a surgir. Um mês após o início dos workshops, Maria decidiu organizar uma avaliação do programa. Queria saber como as pessoas estavam se sentindo, o que estavam aprendendo e como poderiam melhorar. Para isso, ela propôs um encontro especial, onde todos poderiam expressar suas opiniões em um ambiente seguro e acolhedor. O dia do encontro chegou e o ambiente estava mais animado do que nunca. O espaço estava repleto de participantes, e as mesas estavam decoradas com flores e cartazes feitos à mão, exibindo frases motivacionais que refletiam o espírito de superação que permeava o grupo. Maria estava ansiosa, mas ao mesmo tempo empolgada com a possibilidade de ouvir diretamente das vozes que ela tanto valorizava. Durante a reunião, ela abriu a palavra para que todos compartilhassem suas experiências. Aline, uma das participantes mais engajadas, levantou a mão. Eu só queria dizer que esses workshops mudaram minha vida. Eu sempre achei que não tinha valor, mas agora estou vendo que minha história é importante. Comecei a escrever um livro sobre minhas experiências. As palavras de Aline trouxeram lágrimas aos olhos de muitos. Maria sorriu, sabendo que essa era a verdadeira essência do que estavam construindo juntos. À medida que outros começavam a se pronunciar, compartilhar suas conquistas e ainda relatar suas lutas, a sala se encheu de emoções intensas. Porém, nem tudo era um mar de rosas. Um dos participantes, Tiago, levantou um ponto que deixou Maria preocupada. Eu adoro o que estamos fazendo aqui, mas sinto que precisamos de mais recursos. Não podemos depender apenas de doações e apoio da comunidade. Como podemos garantir que isso se torne algo sustentável a longo prazo? O comentário de Tiago ecoou nas mentes de todos. Maria sabia que ele estava certo. A sustentabilidade do O Caminho da Transformação era crucial, e ela precisava agir rapidamente. Com um nó na garganta, ela respondeu: "Isso é algo que eu já venho pensando. Precisamos nos unir para encontrar formas de financiar nossos workshops e expandir nosso alcance. Vamos fazer um brainstorming juntos sobre como podemos conseguir isso." O espírito colaborativo tomou conta da sala, e várias ideias começaram a surgir. Desde a criação de uma campanha de crowdfunding até a proposta de eventos beneficentes, cada um parecia mais empolgado do que o outro. No entanto, ao final da reunião, Maria ainda sentia o peso da responsabilidade. Era um momento decisivo, e ela sabia que precisava liderar essa iniciativa. Inspirada pela energia do grupo, Maria começou a se reunir com Carlos e Ana para desenvolver um plano estratégico. Elas passaram horas discutindo possibilidades, delineando ideias e criando um cronograma. Podemos realizar um evento de arrecadação, algo grande, onde todos possam se envolver e contribuir. Precisamos mostrar à comunidade o impacto que estamos tendo, sugeriu Carlos, com a empolgação evidente em sua voz. Finalmente, decidiram que o evento seria uma grande feira comunitária, com música, comidas típicas, e estandes onde os moradores de rua poderiam vender seus produtos artesanais. Isso vai dar a eles uma plataforma e, ao mesmo tempo, arrecadar fundos para o nosso projeto, disse Maria, animada com a ideia. Com um plano em mente, o trio começou a mobilizar a comunidade. Eles distribuíram panfletos, usaram as redes sociais e envolveram organizações locais para garantir que a feira fosse um sucesso. Cada passo estava impregnado de esperança, e o entusiasmo era contagiante. À medida que o dia do evento se aproximava, no entanto, Maria sentiu a pressão aumentar. As noites de planejamento e os dias cheios de atividades começaram a pesar. Em um momento de vulnerabilidade, ela parou para refletir sobre tudo o que havia acontecido em sua vida nos últimos meses. Ela lembrou-se da mulher insegura que costumava ser, perdida nas sombras da sua antiga vida, e se deu conta de quão longe havia chegado. No dia da feira, o sol brilhava intensamente, criando um cenário perfeito para o evento.
O parque estava cheio de vida, com famílias e amigos se reunindo para celebrar. Maria estava nervosa, mas a energia ao seu redor era inegável. Ela se posicionou em frente ao palco improvisado e olhou para a multidão. Bem-vindos à primeira feira da comunidade do Caminho da Transformação. Hoje, celebramos não apenas nossas histórias, mas também nossas conquistas coletivas, começou Maria, sua voz ressoando com emoção. À medida que ela falava, a multidão aplaudia, e Maria sentiu o calor da aceitação e do apoio. Durante o evento, Maria e sua equipe gerenciaram atividades diversas. Havia uma apresentação musical, uma roda de conversa onde as histórias eram compartilhadas e estandes com produtos feitos por moradores de rua. O clima era de celebração e união, e Maria percebeu que a comunidade havia se unido para apoiar um objetivo maior. À medida que o dia avançava, o evento superou todas as expectativas. As vendas dos estandes estavam a todo vapor, e os participantes estavam compartilhando suas histórias, inspirando uns aos outros a se conectar e se apoiar. Maria viu Aline vendendo cópias de seu livro, e seu coração se encheu de orgulho. No final do dia, Maria estava exausta, mas a alegria de ver o impacto daquele evento superava qualquer cansaço. Enquanto o sol se punha no horizonte, ela se dirigiu a Carlos e Ana. Nós fizemos isso. Isso é só o começo, disse ela, com um brilho nos olhos. Carlos sorriu, e agora temos os recursos para continuar nosso trabalho. O caminho à frente ainda é longo, mas temos uma base sólida agora. Maria percebeu que o caminho da transformação não era apenas um programa, era uma jornada compartilhada. Cada ruga em seu rosto, cada lágrima de alegria e dor, eram testemunhos de uma luta coletiva. E, mais do que tudo, ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, sabendo que não estaria sozinha.